Olá a todos! Por meio desse vídeo vou apresentar a vocês alguns dos principais parâmetros do módulo compras, começando pelas permissões de usuário, definindo quais usuários vão ter acesso ao módulo compras, correto? Então, começa assim. No módulo principal do SCP-8, nós temos o menu usuário, manutenção, que seria o menu 0101. Aqui a gente pode criar os usuários e para cada usuário definir se ele vai ter acesso ou não ao módulo. Por exemplo, inserir usuário. Vamos criar um usuário chamado fulano de tal. E vamos colocar o nome de usuário dele, o login, como fulano. E a senha 123. 123. Inicialmente não vou definir que ele tem acesso a módulo nenhum, só para vocês verem, certo? Mas como ele está como um administrador, ele vai ter alguns privilégios de administrador, que no caso não de cadastro de permissões de usuário, porque isso daqui tem um parâmetro específico, cadastro de usuários, mas ele vai ter acesso a fazer backup, a um consulta SQL, atualizar o sistema e etc, correto? Bem, vamos confirmar e vamos logar com esse usuário. Aqui, ele não tem acesso a módulo nenhum. Se você tentar cadastrar ou alterar permissão, vai falar que você não tem acesso, apesar de você estar como administrador. Mas mesmo que esteja com administrador, é administrador da manutenção do sistema, fora cadastro de usuário, que seria um utilitário de consulta SQL, caso seja necessário, realização de um backup, atualização do sistema, correto? Bom, vamos atribuir uma permissão para esse usuário. Vamos trocar, logar com o meu novamente. E vamos atribuir a permissão para esse usuário. Vamos falar que esse usuário tem acesso ao módulo compra somente. Pronto. Quando eu loguei, ele tem acesso ao módulo compras. Acessando o módulo, por padrão, ele vai ter acesso a praticamente todos. Vamos conferir? Ele não tem acesso ao cadastro de usuários, certo? Por quê? Porque lá no menu principal, em manutenção, eu não dei acesso a ele. Vamos atribuir esse acesso ao usuário. Logando com o meu. Cadastro de usuário. E logando novamente com o fulano. Essa tela que o sistema abre inicialmente é que no cadastro de produto existe uma conta contábil, tá? Ele está avisando que nem todos os produtos cadastrados no módulo compras têm essa conta informada. Isso não é obrigatório, agora, certo? Mas quando você for cadastrar um produto, é obrigado a informar. Ele está pedindo só para que você venha nessa tela e acerte esses cadastros. Tá? São os cadastros aqui, ó, conta de entrada PCASP e conta de saída PCASP. Ele está avisando que alguns dos produtos não tem essas contas informadas. O ideal é que todos informassem, mas isso daqui não vai interferir em nada. É só por questão de relatórios. Alguns usuários gostam de tirar relatórios informando pelo número da conta de entrada ou conta de saída. Serve para isso. Tá? Eu particularmente orientaria vocês a cadastrarem, tá? A informarem. Bom, utilitário, permissões. Se você pesquisar aqui o fulano,
fulano de tal. Ele está com acesso a praticamente tudo. Ok? Bem, vamos fazer agora o seguinte. Vamos catar esse usuário. Vamos atribuir só algumas permissões. Só essas. Certo? Quais permissões que eu coloquei? Eu coloquei somente de solicitar, aprovar e reaprovar. Que está aqui, ó, solicitação, aprovação e reaprovação. Os demais ele não vai ter acesso. Certo? Você vê aqui, solicitação, aprovação, aprovação e reaprovação, certo? Somente isso daí ele está com acesso no momento. Licitação não tem nada, e utilitário permissões de usuário, porque lá no cadastro de usuário eu defini que ele tem a permissão, ok? Então tá aqui, se ele quiser fazer uma solicitação, ele vai ter toda a permissão, se ele quiser aprovar e reaprovar, ok? Bom, vamos atribuir, pegar esse usuário, vamos colocar num grupo. Então vamos aqui, ó. Como ele tem a permissão para cadastrar o usuário, ele vai ter permissão para criar um grupo. O que seria esse grupo? Imagina que eu tenho aí 100 funcionários, certo? 50 utiliza o módulo compras e desses 50 que utiliza, 20 faz só solicitação, outros 20 fazem só pedido, os 10 faz só requisições de entrada ou cadastro de licitação. Para mim não ter que entrar de um em um atribuindo permissões, eu posso criar um grupo, pegar esses 20, esses 10 que seja, e vincular eles a esse grupo. Quando eu alterar o grupo, automaticamente as permissões vai para esses outros usuários. Dessa forma, vamos criar um grupo chamado assim, compras. Descrição, compras. E vamos falar que vai ter acesso ao módulo compras e ao módulo cadastro de usuário também. Ok? Vamos procurar o fulano e vamos colocar ele no grupo compras. O sistema está avisando, olha, deseja vir sincronizar isso? Sim. Ok? Vamos logar novamente com esse usuário. Na hora que eu acessar, você viu que o fulano voltou a ter todas as permissões. Vamos conferir aqui. Voltou a ter todas as permissões, ok? Mas vamos fazer o seguinte, vamos procurar aqui compras. Compras, que foi o grupo que eu criei. E vamos falar assim, olha, para esse grupo, ele vai ter acesso somente a alguns relatórios. Nem todos, ok? Vamos logar com esse usuário novamente. Abrindo o módulo. Ah, esqueci de sincronizar as permissões. Foi bom que isso aconteceu para vocês verem. Manutenção, grupo, seleciona o grupo e vem aqui, ó, sincronizar. Por quê? Ele vai catar as permissões desse grupo e vai jogar para o usuário. Então aqui, ó, vamos falar para sincronizar todos os grupos. Feito. Vamos logar de novo com esse usuário. Relatório. Então vamos aqui em relatório. É só os relatórios que eu atribuí as permissões. Ok? Então,
Tranquilo essa questão de permissões? Posso criar um usuário, como também posso e dar manutenção de um em um, como também posso criar os usuários e criar um grupo e falar que esse usuário pertence ao grupo. Assim a manutenção eu dou em cima do grupo. O que acontece? Não vai ter a necessidade de eu entrar de usuário em usuário mudando as permissões. Altero para o grupo, sincronizo. Altero no grupo, sincronizo. As permissões vai atribuir do grupo para todos os usuários. Tranquilo? Bom, vamos logar novamente com o meu usuário. Bom, os outros parâmetros são aqui em utilitários, permissões, onde você vai poder atribuir permissão para cada tela, como eu estava explicando anteriormente. Você pode, por exemplo, aqui no módulo compras e falar, olha, o grupo Pedro vai ter acesso somente à solicitação, o grupo Pedro vai ter somente acesso à aprovação, ou classificação de ficha, ou estorno de cotação, ou cadastro de pedido, ou monitor, e etc. Ou somente aos relatórios que estão mais aqui embaixo, ou cadastro de alguma coisa. Então você não tem a necessidade de que atribuir as permissões, assim, liberar tudo para todos os usuários. O ideal é o que? Você pegar o grupo de usuário ou os usuários específicos e habilitar somente o que ele vai necessitar, somente na tela que for pertinente ao trabalho dele, certo? Bom, um outro parâmetro importante é aqui, ó, parâmetros geral, tá? Parâmetro cor de foco, você só vai alterar a cor do foco. Quando você seleciona alguma coisa, por padrão, essa é a cor, esse laranjado, uma espécie de laranjado, bege, alguma coisa assim. Bloquear é bloqueio de movimentações retroativas do tipo, vamos falar que eu faço bloqueio com data 1 do 11, tá? Hoje é dia 14 do 11, eu faço bloqueio com a data 1 do 11. Então, qualquer movimentação que eu faça no módulo compras inferior à data 1 do 11, o sistema não vai deixar, somente posterior a essa data, ok? Bom, parâmetro geral. Aqui no parâmetro geral, a gente pode definir alguns dos principais parâmetros também, tá? Como por exemplo, permitir acentuação nos cadastros, alerta de estoque mínimo. Quando você abrir o módulo compras, certo? Ele vai te dar um relatório falando, olha, você atingiu o teu estoque mínimo de materiais, ou alerta de estoque máximo, olha, você já tem X desse produto, não precisa comprar mais. O alerta de estoque mínimo vai te mostrar, olha, teu estoque já está no mínimo, precisa comprar. Controle de unidade de setor. Controle de unidade de setor vai permitir que você controle por unidade. O que seria isso? A unidade é considerado como um almoxarifado. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, no cadastro de centro de custo, para todo cadastro de centro de custo, que seria um departamento, uma unidade, algum que gera os gastos para a entidade, alguma sala específica, alguma coisa que gera um veículo, que gera um gasto específico para a entidade, você vincula ao almoxarifado, tipo, esse veículo pertence ao almoxarifado X, esse almoxarifado seria a unidade de setor. Então ele faz o controle do tipo, vamos pensar que eu crio lá a unidade de setor saúde e unidade de setor educação, certo? Então vamos pensar, eu tenho o veículo da unidade de setor saúde, tá? Quando eu adquiro dou entrada desse produto nessa unidade, eu não, na unidade da educação, eu não consigo dar saída na unidade da saúde, porque ele está no almoxarifado da educação. Aí eu tenho que transferir da educação para a saúde e a saúde da saída. Okay? Também controle por lote, lotes de produto, posso colocar prazo de validade no produto e fazer controle de lote. A trava da coluna subtotal do pedido, o que seria isso? E requisição, você não consegue alterar o subtotal, o valor total, entendeu? Bloqueios de movimentação retroativa na solicitação e cotação, lembra o controle, a data de movimentação retroativa que tem aqui em parâmetros, bloqueio? É a mesma coisa, só que você ativa isso daqui para solicitação e cotação. Classificação de fichas, você pode informar
quais são as fichas, conforme a classificação dela, que vão aparecer no compras. Como, por exemplo, por padrão, entraria a 33 alguma coisa, 3 qualquer coisa, a 44, a 4 que tenha 61, a 44 alguma coisa 5, 3390 10 qualquer coisa, 3390. Então você pode definir as classificações que entraria, entendeu? O Atualiza Generator ele serve para fazer uma reestruturar, reorganizar os índices do compras, das tabelas do compras, tá? Vamos pensar assim, uma espécie de reindexar, tá? Desfragmentar o banco de dados, entendeu? Organizando tudo isso daí. Vamos falar que seria mais ou menos por aí, tá? Ele vai fazer uma recontagem das tabelas, os generators, os índices que parou e vai organizar isso daí, tá? Responsável de cada solicitação, das solicitações pedido e requisição, vai vir conforme o usuário logado ou conforme cadastrado no centro de custo. Esse modo de exibição das telas seria expandir a tela ou não. Por exemplo, estender. O que é o estender? Quando você abre uma tela qualquer, ele estende ocupando a tela inteira. Se você mudar esse parâmetro, quando você abrir uma tela, ele vai trazer somente centralizado. Ok? Eu prefiro estendido. Melhor. Ok? Bom, isso é na tela de geral. Tem a segunda abinha, que é as máscaras da localização física do produto. Você pode definir como é que vai ser essas máscaras, tá? Como é que vai ser a localização física, que ele te dá como exemplo, por exemplo, bloco 1, traço prateleira, tal. A localização física vai ser B01, P0012, alguma coisa desse tipo. A máscara seria dessa forma, tá? Se colocaria aqui tipo B099 ponto, entendeu? Você pode utilizar o símbolo ponto, símbolo 2 pontos, símbolo traço, underline, traço ou barra, ok? Solicitações. Habilitar o botão importar do exercício anterior uma solicitação. Imagino que o ano passado eu fiz uma solicitação muito grande e pretendo estar importando ela por exercício atual, certo? Vou utilizar esse botão. Aplicar aprovação. Nas solicitações seria habilitar esse botão aqui, ok? Para estar aprovando a solicitação. Imagina que um departamento fez uma solicitação e você queira aprovar ela ou não. Imagina que todos os departamentos podem fazer a solicitação e você vai aprovar essa solicitação ou não, se ela pode passar para frente ou não. Considerar o resultado da aprovação como segunda aprovação, sim ou não. Seria aqui o resultado. Então vamos imaginar o seguinte: algum departamento solicitou, um secretário aprovou e o controle interno vai reaprovar isso ou não. Ele vai monitorar o que o secretário está aprovando ou não. Só daí em diante você dá continuidade à tua solicitação, ao que você está precisando, ok? Exibir coluna de valores nas solicitações. Se você colocar que sim, você pode definir aqui, ó, essa coluna, o sistema vai aparecer a coluna, mas você quer que já traga com preço o último preço ou um preço médio? O ideal seria um preço médio, mas nada impede de você entrar nessa coluna e alterar o valor. Isso estamos falando de solicitação dessa tela aqui, tá? Tudo sobre a solicitação. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Na solicitação, ele vai habilitar a coluna valor, ok? Bom, voltando em solicitação. Preencher o solicitante com o usuário logado. Na tela de solicitação tem o solicitante. Vai trazer com o usuário logado, vai trazer em branco. Mesmo trazendo com o usuário logado, você pode editar esse campo e colocar o usuário que você quer, ok? Solicitações direto ao almoxerifado. Passar por segunda aprovação? Sim, a passar por aprovação? Não aprova, aprova ou duas aprovações, segunda aprovação. Então, quer dizer,
toda solicitação que for direto ao almoxarifado, ele vai passar por uma aprovação ou uma segunda aprovação. Ok? Exibir classificação de ficha na solicitação. Na tela da solicitação vai aparecer um botão para você fazer a classificação de ficha. Aquela classificação de ficha que tem aqui, ó, MP compra, classificar ficha, que é informar a dotação orçamentária. Tá? Mais para frente eu vou explicar para vocês como é que habilita essa opção de classificação orçamentária dentro do compras. Para que isso funcione, a opção de classificar ficha tem que estar habilitada. Essa opção ela está lá no módulo contas. Bom, vou mostrar já. Ó. Você vai aqui no módulo contas. No módulo Contras, Parâmetros, Geral, Alterar, Compras. Aqui tem a opção Classificar ficha de empenho. Lá no Compras, você quer que habilite o botão Classificar ficha de empenho? Você marca isso daqui, vai ser habilitado. Aí sim, esse parâmetro aqui vai funcionar. Ok? Então, por exemplo, se você quer no compras informar a dotação orçamentária que você pretende utilizar na tua solicitação e etc, tá aqui. Aí, além disso, tem informar o desdobro da ficha, tá? E se vai gerar ou não reserva na contabilidade. Eu posso simplesmente informar a dotação orçamentária que eu pretendo utilizar, mas eu não gero uma reserva. Eu não seguro essa dotação na contabilidade. Ou eu seguro essa dotação, reservo ela para mim. Ok? Então tem aqui as duas opções. Tá? Também tem que não controlar licitação por entidade. Tá? O que seria isso? Para cada entidade, quando a gente abre o módulo contas, o módulo compras, o módulo patrimônio, a gente não seleciona a entidade que a gente quer logar. Por exemplo, aqui na contabilidade eu estou na entidade de um município, Prefeitura Municipal de Modelândia. Tá? Então o que vai fazer? Do jeito que está agora parametrizado, lá no compras eu vou ter uma numeração específica para a entidade 1, uma numeração específica para a entidade 2, a numeração específica para a entidade 3 e assim vai quantas entidades tiver. Se eu marcar isso daqui, ele não vai controlar isso, certo? Ele vai ter uma numeração única. Entidade 1, licitação 1, 2, 3, entidade 2, 4, 5, 6, entidade 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entendeu? Uma numeração única, independente a entidade, ok? Voltando ao compras. Definir regra para fases. O que seria isso daqui? Eu posso definir algumas regras do tipo aprovação. Que tipo de aprovação o fulano, vamos pensar aqui, ó, o fulano de tal, certo? Ele vai poder aprovar somente a solicitação de licitação, ou somente as solicitações de registro de preço, ou somente ele aprova que for direto ao almoxarifado. E ainda eu posso definir, olha, que o valor dessa solicitação seja de tanto a tanto. Vamos falar assim, ó, ele só aprova as licitações que seja de licitação, eles aprovam a solicitação que seja de licitação, certo? Mas que o valor seja de o valor de cada solicitação seja de R$1 a R$1.000, tá? Mas que isso ele não aprova. Então eu posso definir isso daqui e incluir uma regra. Posso colocar outra regra, entendeu? Resultado da aprovação, classificação de ficha, somente quem que vai classificar a ficha. Olha, eu posso definir aqui, ó, classificação de ficha, ele pode classificar as fichas somente de licitação, só que somente as licitações que seja de tanto a tanto, entendeu? O fulano vai poder definir essa classificação, tá? Então funciona para definir assim, é uma regra mais específica, mais assim, na tela de classificação de ficha, qual tipo de solicitação o fulano de tal pode fazer a classificação.
Posso, olha, somente as que vier de licitação e que o valor seja acima de tanto, ou seja, esteja entre tanto. Se eu deixar zerado, vai ser todas, ok? Bom, cotação. Cotação eu posso definir com o seguinte: agrupar produtos iguais na cotação. O que seria isso daí? Tá? Imagina o seguinte: o departamento de saúde faz a solicitação de lápis, caneta e borracha. A educação, lápis, caneta, borracha. A vigilância sanitária, lápis, caneta e borracha. Aí manda tudo isso para o departamento de compras, o compras vai fazer a cotação. Tá, o responsável por fazer a cotação, vamos imaginar que seja centralizado no compras, no departamento de compras, ele vai fazer a cotação. Então o sistema vai fazer o que? Vai catar o departamento de compra pega toda a solicitação de materiais expediente e junta tudo. Para não ficar assim, ó, saúde tanto de lápis, educação tanto de lápis. Ele pega esses produtos todos e agrupa, soma tudo junto para ficar mais fácil. Isso daí. Então ele pega todos os produtos que tiver o código igual e agrupa. Então ele soma, olha, a educação queria 10, a saúde queria 20 e a vigilância queria mais 10, certo? Um total de 40. Então vai lá, 40 lápis. Isso visualmente para o usuário, tá? Mas internamente ele sabe que é 10 da saúde, 20 educação e 10 da vigilância. Ele sabe quanto era de cada um, ok? E no momento oportuno ele vai desagrupar isso, tá? Bom, exibir marca do produto na cotação. Na tela de cotação de preço ele vai habilitar o campo para que informe a marca do produto, tá? Temos na abinha 2 essas informações para envio de e-mail. O que seria isso daí? Então vamos imaginar o seguinte: lá na cotação eu tenho uma opção que eu possa disparar um e-mail para o meu fornecedor e para que ele acesse um link, ou enviando para ele os arquivos XML para ele preencher a cotação e me devolver. Se eu mandar para um arquivo XML, ele vai preencher essa informação e vai me devolver. Eu não vou ter o trabalho de entrar no sistema e digitar todos os valores. Ou eu posso disparar um site, que seria, por exemplo, um link. Se eu tiver o cotação web instalado, ele vai disparar um link onde o fornecedor vai acessar esse link com uma senha específica dele. Ele vai entrar, vai preencher essas informações, certo, de valores, tal, e algumas observações que seja pertinente. Isso daí vai alimentar diretamente no sistema, tá? Então isso daqui são as mesmas configurações que eu coloco no Outlook. Eu entro no Outlook e coloco um nome para conta de e-mail, o e-mail, o SMTP, a porta, se usa criptografia ou não, o tipo, usuário, senha, se eu quer enviar uma cópia para alguém, o assunto, o corpo do e-mail e o link em si, tá? Bom, vamos falar de licitação, parâmetros para a licitação, certo? Agrupar produtos iguais na licitação é a mesma coisa da cotação. Imagina que na cotação eu resolvi fazer uma cotação. Vamos pensar o seguinte: cada secretaria faz a sua cotação. Então a saúde fez a dele de lápis, caneta e borracha, a educação fez a dela de lápis, caneta e borracha, a vigilância fez a dela de lápis, caneta e borracha. Tá? Mas no processo licitatório eu agrupo tudo isso. Eu falo, olha, são 40 lápis, são 50 borracha, sendo que X para cada secretaria. Então ele agrupa tudo isso daí, ele junta tudo essas informações, entendeu? Para não ficar aquele processo licitatório extenso do tipo, olha, vamos licitar, agora a licitação vai ser das canetas da saúde. Agora a licitação vai ser, agora nós vamos dar o lance das canetas da educação, agora as canetas da vigilância, os lápis da saúde, os lápis da educação. Então imagina, isso daí vai terminar nunca. Então agrupa todos os produtos iguais e licita tudo de uma vez, o lance naquele montante todo, tá? Não estou falando de lote, isso não é um lote, ok? A ordem dos itens na licitação, por padrão, vai trazer conforme foi feita a solicitação, em ordem alfabética ou em ordem numérica, mas isso é por padrão trazer. Mas lá no cadastro de licitação eu posso ordenar as solicitações, a ordem dos itens, certo?
Bom, número da modalidade por modalidade todas, modalidade exceto pregão ou tipo e modalidade. Bom, tipo e modalidade. Para todo cadastro de processo licitatório, para todo cadastro de licitação, é numerado pelo processo licitatório. O processo licitatório vai ser único, tá? Sequencial e único, independente da modalidade. Então vamos pensar assim: processo licitatório número 1, modalidade pregão presencial. Conforme está parametrizado aqui, ele vai separar pregão presencial do pregão eletrônico. Pregão presencial ele vai ter uma sequência, pregão eletrônico ele vai ter outra. Também, vamos pensar que seja um convite. Um convite para material e serviço, ele vai ter uma numeração própria. Número de modalidade, vai ter uma numeração da modalidade própria. Para obra, convite para obra e serviço de engenharia vai ser outra numeração, porque está por tipo e modalidade. Se eu definir que seja somente por modalidade todas, então quer dizer, independente da modalidade, que seja assim, vamos falar convite, a numeração é única, não importa se é obra ou material, serviço, obra de serviço de engenharia ou material e serviço, a numeração vai ser única. Se eu selecionar que seja modalidade exceto o pregão, ele vai seguir. Por exemplo, convite, não importa se é obra ou se é obra e serviço de engenharia ou se é um material serviço, a numeração vai ser única, exceto o pregão. Pregão eletrônico vai ter uma sequência e pregão presencial vai ter outra sequência, tá? No de cima, todos segue a mesma. Se é convite, não importa se é obra ou se é material. A de baixo, se é obra ou material, fora o pregão. O pregão tem diferença, eletrônico e presencial. E aqui de baixo ele traz, para cada modalidade que eu selecionar, uma numeração específica para ele. Tá certo? Isso vocês definem como é que vocês querem utilizar. Tá? É um pouco confusa essa questão da numeração do processo licitatório, tá? Mas lá no cadastro de licitação eu vou estar explicando essas numerações melhor. Mas aqui é só para vocês entenderem que você aqui define a numeração da modalidade. Não estamos falando do processo licitatório, da numeração do processo licitatório, sim da modalidade, tá? Outro parâmetro aqui, permitir licitação por item. Na tela de cadastro de licitação, você já pode informar direto os itens. Você não precisaria solicitar, vamos pensar que esteja parametrizado para aprovar, para reaprovar, para fazer a cotação, para definir o que você vai fazer com a cotação, para classificar as fichas e etc. Você já poderia ir direto no cadastro de licitação e inserir item a item. Tá? Qual que é a desvantagem disso? Você não vai ter cadastrado no sistema a tua cotação, a solicitação de cada secretaria, nada disso, você já parte direto para o cadastro processo licitatório. Tá? Se for Estado de São Paulo, tá? Hoje, por enquanto, o Estado de São Paulo é obrigatório fazer desde a solicitação. Por quê? Porque a UDESP, que é a prestação de contas aqui do Estado de São Paulo, pede algumas informações que estão na cotação, que estão na classificação de ficha, certo? Então, o Estado de São Paulo é orientado que não utilize esse parâmetro, que esse parâmetro esteja assim como não, ok? Bom, mostrar preço médio cotado, estimado nas fases da licitação. Então, para cada fase da licitação, quando for um pregão, ele vai aparecer lá uma coluna com o preço médio. Então, esse preço médio aparecer somente quando os lances forem percentual, que é o maior desconto e menor acréscimo, ou para todos os critérios de julgamento, ou nunca mostrar o menor preço. Tá? Isso daí vai a critério de cada entidade. Ok? Mostrar mensagem para contratos vencido e a vencer, não vencidos e a vencer a tal tempo ou só a vencer. Você pode definir aqui, por exemplo, quero
só a vencer daqui 40 dias. Então todos os contratos vão vencer daqui 40 dias ou daqui 15 dias. Ele vai, quando entrar na tela de cadastro de contrato, ele vai exibir uma tela com uma listagem dos contratos que estão para vencer dentro de 40, dentro de 15 dias. Ok? Na proposta, perguntar se desclassifica itens com valor zero. Tá? No cadastro da proposta escrita, no processo, na licitação, no cadastro da proposta escrita, quando você não informar os valores de um determinado fornecedor e der confirmar, o sistema vai perguntar: olha, esse fornecedor você não informou nenhum valor, está zerado. Desclassifica esse item para o fornecedor? Sim ou não, ou desclassificar automaticamente. Tá? Sem perguntar nada, ele simplesmente vai lá e já desclassifica. Tá? Nos lances, trazer o próximo item após finalizar o item. Então, o que é? Nos lances verbais, conforme você... Vamos fazer os lances verbais do item 1. Fiz, acabei ele, confirmei, finalizei, já atribuí um ganhador, automaticamente já vem o item 2, para você começar os lances. Ou não, você coloca, você seleciona o item que você quer. Mesmo ele trazendo o próximo item, você pode selecionar outro. Você clica no botão cancelar, localizar, localiza o próximo item e dá continuidade. Tá? Esse padrão é o que, essa parametrização é o que vem por default, por padrão. Você pode alterar isso daí, certo? Alerta da Lei 147 nas solicitações e pedido de compras. Ele tem até uma explicação aqui, ó. Na solicitação e pedido de compra, nas solicitações e pedido de licitação, deseja emitir um alerta para as preferências de compra das cotas reservadas na licitação para ME e EPP. O que seria isso? A Lei 147 pede para que você compre alguns processos licitatórios que atingir um determinado valor, que você compre produtos, seja exclusivo, uma certa quantidade, seja específico para ME e EPP, certo? Seja reservada para ME e EPP. Então, o que seria? Imagina que você fez um processo licitatório para essa cota e você vai comprar, vai fazer a solicitação agora, já acabou a licitação, já encerrou, já sabe quem é o ganhador, agora você vai solicitar ou gerar pedido para esses fornecedores. Então, o sistema vai te alertar, tá? Que olha, ainda a ME e EPP ainda tem desses produtos para ser solicitado, entendeu? Ele vai te dar esse aviso, tá? Para você comprar primeiramente das ME e EPP para depois estar comprando das demais, tá? Mas isso é só um aviso. Vamos para a aba pedido. Para a aba pedido, botão importado, exercício anterior, tá? A data do pedido vai ser como? A data do pedido vai ser conforme o último empenho, vai ser na data mesmo do pedido ou uma data que você escolhe, ela vem em branco, você define. Alerta de impressão do pedido de empenho. Tá? Esse alerta é na hora que você for imprimir um pedido, tá? A opção de pedido de empenho, ele vai te mostrar na tela do pedido, na tela de impressão do pedido, vai ter uma tarja em vermelho mostrando que esse pedido ainda não foi empenhado. Tá? Essa é por uma questão de alerta, isso daí, para a pessoa, de repente, vocês têm um controle, olha, só pode mandar para o fornecedor se for empenhado. Então, quando for gerar esse pedido, ele vai sair com esse alerta. Tá? Sempre mostrar previsão de saldo na impressão dos pedidos. O saldo das fichas, vamos imaginar que eu estou parametrizado para gerar pedido de informar as fichas no pedido, né? Se você entrou no contas, parametrizou para classificar a ficha, tá? E na hora que você for imprimir os pedidos, ele vai te mostrar uma previsão, falar, olha, essa ficha que você está utilizando não tem saldo, mas esse controle é apenas dentro do compras. Vamos pensar no seguinte: eu gerei um pedido na ficha 1 e na hora que eu fui empenhar eu pus a ficha 2, tá? O sistema o compras vai segurar esse saldo fictício dentro, falando, olha, o pedido na ficha 1 não foi empenhado, tá? Porque eu empenhei na ficha 2. Então ele vai segurar esse saldo. Se acontecer muito disso, vai chegar uma hora que vai falar, olha, a ficha 1 não tem saldo, porque tem um monte de pedido ali que nem foi empenhado ainda, tá? Isso daí é só uma previsão, isso daí não está segurando saldo nem nada, é só uma previsão, tá?
exibir prazo de entrega no pedido de compra. Lá no cadastro de pedido de compra tem a opção de prazo de entrega, vai habilitar um campo a mais para você informar o prazo de entrega. Aviso de pedido com ficha ou valor diferente do empenhado. Esse aviso aqui também, ele vai te mostrar um aviso, vai falar, olha, você tem o teu pedido número tal, tá utilizando a ficha X, mas foi empenhado, tá usando a ficha 1, mas foi empenhado na ficha 2, tá? Isso daqui uma coisa interfere com a outra, ok? Avisar se existe o produto para o mesmo centro de custo. Tá? Na hora que eu for gerar meus pedidos, imagina que eu fui lá e fiz, fui pedir, no mesmo pedido de compra eu coloquei lápis do centro de custo educação. Aí depois mais lá para baixo eu coloquei lápis de novo e o centro de custo de novo educação. O sistema vai avisar, fala, olha, você já tem um lápis lá para centro de custo educação e aqui embaixo você colocou de novo lápis, sendo que eu poderia falar assim, olha, lápis para educação 10 e lá embaixo eu coloquei lápis para educação 20, eu poderia ter feito um único lápis para educação 30. Entendeu? Então o sistema vai avisar que no mesmo pedido tem o mesmo centro de custo, entendeu? Com o mesmo produto, ele vai comparar o mesmo produto e o mesmo centro de custo. Tá? Bloquear pedido empenhado. Certo? O que seria isso? Se o pedido tiver já empenhado, você pode alterar ou não. Esse é um parâmetro. Data do pedido menor que a da último empenho. Bloquear data do pedido menor que a data do último empenho. Do último pedido. Desculpe. Do último pedido. Ele permite que você crie um pedido com data inferior ao último pedido. Permite, bloqueia ou simplesmente te avisa. Ok? Data do pedido diferente do período de vigência do contrato. Então vamos pensar no seguinte: eu tenho um contrato que seja, vamos chutar, tá? Do dia 1 do 11 ao dia 31 do 11. Tá? Aí eu fui lá, fiz o pedido com a data 14 do 12. O sistema vai permitir, vai bloquear ou vai apenas perguntar. Ok? O ideal é que cada parâmetro desse, cada um pegue uma base de dados, tá? Teste e parametrize, fecha o sistema, abre de novo e confira. Para quê? Para entender melhor. Porque aqui eu só estou dando uma passada, só estou explicando mais ou menos como é que funciona. Certo? Mas o ideal é que com esse vídeo abra o sistema, parametrize, confere, volta, ok? Bom, a segunda aba aqui, isso daqui é a mesma coisa, as mesmas informações da cotação, só que quando eu faço um pedido de compra, tá? Eu posso fazer o que? Ter opção para poder disparar esse pedido por e-mail para o fornecedor. Então vamos imaginar o seguinte: eu fiz o meu pedido de compra, foi empenhado, agora eu quero mandar esse pedido para o meu fornecedor. Eu já posso mandar ele por e-mail, eu não precisaria imprimir e ir lá entregar para ele, ou mandar por correio, Sedex, que seja. O sistema já tem a opção para mim clicar no botão, ele já gera um PDF e dispara esse e-mail para o fornecedor com esse meu pedido, tá? Desde que o cadastro fornecedor tenha um e-mail informado. Okay? As informações aqui é o mesmo, é igual você configurar qualquer gerenciador de e-mail de vocês, como por exemplo o Outlook. Você vai lá colocar o nome da conta, o e-mail, SMTP, a porta, se usa criptografia ou não, usuário, senha, o assunto, o corpo do e-mail, você vai mandar cópia para mais alguém, ok? Vamos para o parâmetro de requisições, tá? Requisições, você vai exibir ou não o botão importar requisições do exercício anterior, se vai exibir o campo de informações adicionais de uma requisição, tanto de entrada quanto de saída. O sistema de compras ele tem a possibilidade de você fazer saída de produtos para algum trabalhador. Isso daí pode estar integrado com o CIP ou não. O que seria isso? Se você marcar aqui, você pode pôr local, uma base local ou integrado com o CIP. O que seria isso daí? Na hora que você for fazer uma requisição de saída, por exemplo, de produtos de materiais de EPI, certo?
você poderia definir quem que é o quem que é o usuário, o trabalhador que está pegando esse material, que está adquirindo. Olha, o Pedro, que trabalha na prefeitura de Modelândia, pegou uma máscara de produto de EPI, certo? Se você colocar habilitar local, o sistema vai te habilitar aqui em cadastro uma opção chamada trabalhadores, onde você vai poder cadastrar umas informações básicas de trabalhadores. Se você colocar integrado com o CIP, você vai fazer a configuração no modo no confdb, vai ter uma abinha lá de configurar integração com o CIP. Você vai colocar aqui a integrado, ele já vai se conectar lá com o CIP e vai trazer esses fornecedores de lá, esses trabalhadores de lá, fornecedores não, trabalhadores, ok? Travar a coluna de valor unitário na requisição de saída, sim ou não? Bom, existe um dilema que é o seguinte: requisição de saída, a entidade não vende nada, então ter essa coluna de valores, tá? A pessoa poder alterar os valores ou não, por padrão não, porque como a entidade não vende nada, não importa por quanto está saindo esse produto, o importante é o quanto a entidade pagou por ele, porque a saída, o valor da saída é uma média ponderada. O sistema calcula uma média ponderada entre os anos, tá? E traz esse valor como média ponderada. Você pode notar que algumas vezes você adquire um produto no valor de R$1 e vai dar saída é R$1,50 ou é R$2, entendeu? É por causa da média ponderada. Ele faz um cálculo disso aí. Quem quiser saber mais referente o que seria essa média ponderada, dá uma pesquisada no Google ou solicite para a gente tem um manualzinho explicando a média ponderada, ok? Verificar o saldo do produto na data da saída, tá? Opção sim, por padrão é sim. Se for não, tem até uma atenção aqui, ó. Se a opção for não, no momento da saída do produto, o sistema não informará se o saldo fica com saldo negativo no balancete mensal. Por exemplo, eu dei entrada de 10 lápis e eu marquei como não aqui. Aí eu posso ir lá e dar saída de 11. Vai ficar negativo, certo? Então é um parâmetro. O ideal, sempre sim. Se eu dei entrada de 10, só posso sair até 10, não 11. Ok? Nota fiscal do fornecedor duplicada na requisição. Permitir, não permitir ou apenas avisar. Então vamos imaginar que é o seguinte, que chegou um fornecedor, ele trouxe numa única nota, eu fiz 2 pedidos para ele, olha, me forneça lápis e me forneça borracha. Um pedido de lápis, um pedido de borracha, 2 pedidos diferentes. Mas numa única nota, ele trouxe o lápis e a borracha. Eu tenho a opção do que? De dar entrada da nota do pedido número 1, certo? Somente os lápis, em forma nota. Depois, pedido número 2, eu repito o número da nota. O sistema vai te avisar ou não vai permitir. Tudo depende de como está parametrizado. Ok? Quantidade do item na entrada maior que do pedido. Tá? Se o sistema permite ou não. Então vamos pensar no seguinte: eu pedi 10 lápis e o fornecedor vem me trazer 11. O sistema vai permitir isso ou não? Tá? Parametrizado, conforme parametrizado aí. Também tem avisar se existe o produto para o mesmo centro de custo. Então vamos pensar no seguinte: é aquela questão que eu havia comentado antes no pedido. O produto lápis, o centro de custo educação. 10 lápis para educação. Aí lá embaixo eu coloquei de novo. Lápis 20 educação. O sistema vai te avisar que existe isso daí ou não na mesma requisição de entrada ou saída, tá? Porque o ideal era colocar lápis 30 educação, não separar por partes, ok? Bom, isso daí foi uma passada rápida sobre os parâmetros. Também tem aqui parâmetro de impressão, tá? Se vai habilitar a impressão sem visualizar na tela, quando você clicar no botão imprimir, ele já joga para a tua impressora padrão, tá? Ele não visualiza na tela se você quer ver a impressão ou não, como vai ficar. Imprimir uma impressora matricial,
Existem muitas entidades que ainda utilizam a impressora matricial. Se você marcar essa opção, ele vai imprimir uma impressora matricial ou não. Imprimir descrição detalhada do produto. Tá? Na hora da impressão, se vai sair aquela descrição detalhada dos produtos ou não. Porque na hora que você cadastra o produto, você pode colocar uma descrição detalhada do mesmo. Se quer que essa descrição saia ou não. Tá? Bom, e também existe aqui alterar o cabeçalho e rodapé padrão dos relatórios. Isso daqui é para você fazer alteração de uma forma geral no compras dos cabeçalhos e rodapés. Tá? Então você pode ali, esconder a banda título dos relatórios, a banda cabeçalho dos relatórios, substituir pelo modelo padrão ou adicionar um modelo. Se você colocar aqui e alterar, você vai colocar o teu modelo novo, assim como o rodapé também. O que eu aconselho? Teste. Tá? Acho que simplesmente eu explicar o que vai fazer não vai fazer com que quem esteja assistindo o vídeo entenda. Tá? O ideal é o que? Testar. Conforme eu estou explicando aqui, abre o sistema, cria um modelo, imprime, vê como é que ficou, volta o outro modelo, imprime, porque assim, testando, fazendo os lançamentos no sistema, realmente testando, é a forma que o usuário ou o representante vai aprender a utilizar o sistema. Tá? A gente simplesmente faz uma demonstração onde que está um parâmetro, onde que está outro, como fazer, mas o aprender mesmo é na prática, é praticando. Então testa, vai lá, põe aqui, ocultar a banda do relatório, sair, fecha o sistema, abre de novo, vai lá e verifica se a banda do relatório está aparecendo ou não. A banda de rodapé, de cabeçalho, adiciona uma banda nova, cria um cabeçalho aí qualquer, teste, escrito somente teste, verifica se sair nos relatórios ou não, para vocês verem, entender como é que é isso daí, ok? Bom, o que mais que temos aqui de importante? Utilitário, importação, atualização. Tá? Bom, para que serve isso daí? Isso daí é quando você quer importar os dados. Vamos pensar no seguinte, agora 2016. Estamos encerrando 2016, vamos começar a trabalhar em 2017. Bom, em 2016 fechamos o balanço, fechou tudo, começou a trabalhar em 2017. O que é o primeiro passo? Importar os dados de 2016 para dentro de 2017. O que seria isso? Fornecedores, centro de custo, veículos e etc. Tá? O que é esse aviso que o sistema está dando? Olha, base de dados do ano anterior não encontrado. Estou em 2016 e estou tentando importar os dados de 2015 para 2016. 2015 não existe, é isso que ele está usando. Bom, como é que funciona isso daí? Daí funciona da seguinte forma. Eu venho aqui e marco aqui, atualizar cadastros. Selecione as tabelas para atualização. Os produtos, que produtos você quer trazer? Todos os produtos? Somente que tiver estoque? Somente os que tem alteração? Todos os ativos e não ocultos? Tá? Então o que seria esse? O jeito que você vai trazer o produto. Vou trazer minha tabela de cadastro de produtos inteira, ou somente as que tem saldo em estoque, ou somente que foram movimentados durante o exercício. Porque imagina que a tabela de cadastro de produto está enorme, está muito grande, eu não quero trazer tudo. Então eu trago só o que eu for utilizar. Tá? Fornecedores, cadastro de licitação avulsa, motorista, veículo, centro de custo. Bom, para esses daqui eu aconselho o quê? Tem que ficar atento numa coisa. Centro de custo. No cadastro de centro de custo, eu posso informar um veículo, eu vincular um veículo. Posso cadastrar um centro de custo e na hora que eu estou cadastrando o centro de custo, eu posso vincular um veículo. Bem, se eu cadastrei um centro de custo e vou importar o centro de custo, mas eu não importei ainda os meus veículos, esse centro de custo não vai aparecer, não vai importar. Ele vai pular esse centro de custo, vai ficar faltando. Por quê? Porque ele não achou o veículo. No cadastro de veículo, eu também posso informar o motorista. Então vamos pensar no seguinte: eu importei o cadastro de veículo, estou importando o cadastro de centro de custo. Tá. Aí um determinado centro de custo não veio, mas eu fui lá no cadastro de veículo, ele também não veio, mas eu importei o veículo. Por que não veio? Porque não tinha motorista importado. Também, no cadastro de veículo, eu posso informar um produto.
certo? Vamos visualizar isso daí para ficar melhor. Vamos lá em frotas, cadastro de veículo. Quando eu venho cadastrar um veículo aqui, eu posso informar um motorista ou posso informar um produto, certo? Então, se eu não tiver esse produto em 2016 ou 2017, ou não tiver esse motorista em 2016 ou 2017, esse veículo X não vai trazer. Por quê? Porque eu não tenho nenhum motorista e nenhum produto. Assim, a mesma coisa o centro de custo. Na hora que eu estou cadastrando o centro de custo, na hora que eu estou importando o centro de custo, se não aparecer o veículo que está vinculado com essa placa, não vai trazer. Tá? Então, o que é o ideal na importação? Na hora que eu for fazer a importação, eu marcar produtos, motorista, veículo e centro de custo. Para quê? Para trazer todos esses. Ok? E importar o estoque de produto do exercício anterior. Eu trouxe o cadastro, mas não trouxe o estoque. Esse daqui importa o estoque. Importar os parâmetros também é importante, tá? Mas antes dessas parametrizações, tem aqui, ó, configurar a unidade executora. Esse exercício já foram todos vinculados. O que eu vou fazer? Vou pegar minha unidade executora do exercício anterior e vincular com a atual e vou jogar para o lado de cá. Eu, eliminando tudo aqui, estando todos vinculados aqui, é só confirmar e fazer a importação, ok? Bom, segundo, então lembrando, primeiro passo, unidade executora, eu fazer a vinculação e clicar no botão confirmar. Vinculo, seleciono um, marco o outro, jogo para o lado de cá. Seleciono um, seleciono o outro, clico no botãozinho aqui para jogar para o lado de cá. Feito isso, confirma, importou. Ok? Feito isso, eu faço a importação dos cadastros. Somente após isso eu começo. É que ele não achou a base de 2015. Vamos voltar. O seguinte erro ocorreu. Na minha pasta não achou o banco de dados 2015. Não seria um erro. Ele simplesmente está avisando que não encontrou o banco. Realmente eu não tenho dados de 2015. Banco de 2015. Daqui só tenho de 2016. Tá? Então o que seria isso? Nessa aba, depois que eu importei todos os cadastros e estoque, eu tenho aqui, ó, importar minhas cotações que estão em aberto, que ainda não está vinculado a uma licitação ou foi gerado pedido em 2015. Importar somente os saldos. O que seria o saldo? É o saldo das cotações realizadas. Então vamos imaginar o seguinte: eu fui lá, fiz uma cotação de 10 canetas, gerei um pedido de 6 canetas, ficou 4 para trás. Traz esse saldo dessas 4 que falta pedir ou não? Seria esse botão. Importar licitações em aberta. Fui lá, cadastrei um processo licitatório e não encerrei ele ainda, está cadastrado lá. Eu importo de 2015 para 2016 ou de 2016 para 2017, dependendo do exercício que eu estou. Então eu marco aí e seleciono as que eu quero importar. Importar o saldo de licitação. O que seria esse saldo de licitação? Imagina que eu fiz um processo licitatório, esse processo licitatório foi gerando pedido, solicitação, dando entrada, uma coisa ou outra. Bom, dos 10 canetas que eu licitei, eu já gerei pedido de 6. Eu tenho na licitação ainda 4 canetas para pedir. Eu importo esse saldo dessas 4 canetas dessa licitação, sim ou não? Então eu venho aqui, marco e seleciono o processo licitatório que eu quero e mando importar. A reservada a importação. Então vamos imaginar o seguinte: meu processo licitatório eu fiz agora em novembro, tá? 2 meses antes de... Não, vamos pensar assim: eu fiz em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses antes de acabar o exercício, tá? E era para 12 meses, tá? Então eu tenho aí 4 meses, eu vou gerar uma reserva de 4 meses e depois no ano restante eu faço a outra reserva. O que eu vou fazer? Na hora que eu vou lá classificar a ficha, conforme a dotação orçamentária que eu vou confirmar, o sistema pergunta: olha, você deseja gerar reserva de quanto desse processo, dessa tua reserva? Reservar de quanto? Porque vamos imaginar que eu estou abrindo o processo licitatório. Então você quer fazer uma reserva de quanto? Tá? Então eu vou lá e informo: olha, eu quero fazer o equivalente a
4 meses. Então eu pego lá, se é 12 meses, eu pego o valor total, divido por 12, multiplico por 4 e ponho esse valor. O que vai acontecer? Na hora que eu virar o exercício, eu vim aqui marcar, ele vai falar assim, olha, você foi feito o processo listatório de aquisição de caneta, você gerou uma reserva de tanto e tem tanto para trás agora para reservar nesse ano. Qual a ficha, qual reserva você vai querer fazer reserva em qual ficha? É isso daí, tá? É a reserva do saldo que virou do exercício anterior. Porque quando eu viro o exercício, o sistema não traz, tá, os saldos de reserva. Ele traz os restos a pagar processado e não processado. Reserva, saldo de reserva, não. Então aí eu gero novamente, ok? Todas as reservas são anuladas conforme vira o exercício. Saldo dos mesmo aviso, porque não tem abaixo de 2015. Licitação, pedidos de licitação, tá? Então tem as opções aqui, ó, importar saldo dos pedidos de licitação com base nos pedidos cópia de licitação. Então quer dizer que o quê? Eu vou utilizar a opção aqui, ó, integrada. Porque não tem nenhum marcado, ó, porque não tem o base. Então, pedidos de licitação integrada. Então imagina o seguinte, eu tenho a opção no meu pedido, eu acabei o processo licitatório, fui lá e gerei um pedido global de tudo, falei contabilidade empenha. Conforme a minha necessidade, eu vou pedindo para o fornecedor. Então foi lá, 10 lápis, empenhou. Só que conforme eu necessitar, eu vou pedindo, olha, me manda 2, me manda 3, me manda tanto, entendeu? Eu posso fazer o quê? Ir lá, criar um pedido, cópia de pedido de licitação, por licitação. O que vai fazer? Ele vai pegar esse meu pedido global e vai deixar eu fazer uma cópia dele fracionando. Então, 10 lápis. Eu vou lá e gero uma cópia de pedido de licitação, eu vou gerar um pedido somente de 3 lápis. Vai ficar um saldo de 7 para trás. Eu gero esse pedido. Agora eu vou gerar um pedido de mais 3 lápis de novo. Vai ficar um saldo de 4 para trás. E assim vai. Então, ele pergunta o seguinte, ele vai contar esses cópias de licitação, sim ou não? Tá? Então, é referente a isso daí. Ou de pedido de licitação avulsa. Tá? Para quem trabalha com licitação avulsa. Feito isso, clico no botão iniciar e aguardo importar. Ok? Bom, os principais parâmetros do sistema de compras são esse, tá? Que é o cadastro de usuários, que é habilitar a opção para classificação de fichas ou não, tá? São os parâmetros principais aqui que eu defino como é que eu quero que o sistema trabalhe, se vai ter aprovação ou não, se vou configurar um e-mail para poder disparar e-mails para fornecedores ou não. Também tem um parâmetro seguinte. Bom, cadastro de produtos é o 516, que é o lançar, alterar plano de contas em massa. Para que serve isso daí? Para que eu dê manutenção de uma forma mais rápida no cadastro de produtos. Tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, antes de eu virar o exercício, posso vir aqui e falar o seguinte, ó, eu quero me listar todos os produtos apenas sem movimentação. Aí vem aqui e mando visualizar, ele vai me listar todos os produtos sem movimentação. O que eu posso fazer? Ocultar esses produtos sem movimentação. Vem aqui, marco a opção ocultar, eu oculto todos esses produtos sem movimentação. No exercício, no próximo exercício, o que eu venho e faço? Eu posso, na hora de importar, vem aqui importar, eu posso falar o seguinte, ó, importar somente os produtos em ativo. Quer dizer que não estão ocultos. Marquei a opção lá para ocultar. Somente os que não tiver oculto. Quer dizer, o sistema já vai me trazer os produtos que estamos utilizando, que não foi oculto durante o exercício. Entendeu? Então, são ferramentas que a gente tem para poder dar uma manutenção no nosso cadastro. Ok? Bom, a questão de atualização, todos sabem que o ideal é sempre estar fazendo pelo módulo principal, vir no botão atualização, atualizar, tá? Por quê? Por aqui. Porque o sistema vai baixar o atualizador mais recente e vai pegar as atualizações mais recentes do sistema, tá? Então, dessa forma, você sempre vai ter um atualizador atualizado,
Tá? Então, o ideal, vou atualizar o sistema, abre o SCPI-8, vai no menu 0601 e manda atualizar. Ah, eu quero fazer um backup. Vai no servidor, vai no menu 0401 e manda fazer um backup ou fazer uma restauração, reindexação e etc. O ideal é sempre por aqui. Para quê? Para que sempre tenha tudo mais atualizado, não tenha erros, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha dado um norte para vocês, tá? Qualquer dúvida, todo o suporte técnico da Fiorilha está à disposição, é só entrar em contato com a gente e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, obrigado pela atenção de todos vocês.